Olá, crianças! Começando hoje mais uma aula de português, interpretação textual e produção textual. E o gênero que vai ser estudado nessas interpretações e na produção é o texto de divulgação científica. Mas vamos ver aqui que dicas nós podemos ter para fazer uma boa interpretação textual, já que a interpretação de texto é elemento-chave para um bom resultado da nossa vida escolar, eficiência na resolução dos exercícios e até mesmo na compreensão de situações do nosso dia a dia. Isso mesmo. Além de uma boa leitura atenta e também um conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é você ter domínio da língua portuguesa, da nossa língua. Uma outra coisa é que, mesmo dominando a língua, é muito importante ter um dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas as palavras e é muito difícil a gente interpretar, entender um texto desconhecendo certos termos. Mas o mais importante de tudo isso é ler. É a gente sempre estar lendo. Somente quem pratica, quem tem a prática da leitura, terá a capacidade de compreender e interpretar textos, certo? Então, comece a ler. Se você não tem o hábito de ler, comece agora. Mas trago ainda dicas de como você interpretar os textos que vão aparecer no livro para vocês interpretarem. Então, dicas de uma boa interpretação textual. Leia todo o texto pausadamente. Isso, o primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do autor. Então, leia devagar e sem interromper a leitura. Uma segunda dica: releia o texto e marque todas as palavras que você não sabe o significado. Isso. Agora que você já leu, já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você dará início a essa fase detalhada, na existência de palavras desconhecidas, anotando lá em um rascunho ou até mesmo sublinhando o texto, no próprio texto. Uma terceira dica: veja o significado de cada uma dessas palavras no dicionário e anote. Por que isso? Porque relendo o texto e substituindo essas palavras desconhecidas por aquelas que você já conhece, você facilitará a compreensão. Você saberá o sinônimo daquelas palavras ou a explicação do seu sentido. E isso não só ajuda a entender o texto, certo? Como também aumenta o seu vocabulário. Aumentando o seu vocabulário, consequentemente, quando você for produzir seu texto, você terá mais palavras no seu vocabulário que deixará seu texto mais rico. Quarta dica: separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo o seu resumo. Isso mesmo, certo? À medida que você separa o parágrafo e vai lendo, utilize um papel, um rascunho, para fazer um resumo daquilo que leu. A partir daí, você está exercitando a sua capacidade de compreender a leitura. Quinta dica: elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre ele e respondendo, você absorve melhor o teor das suas palavras e os seus significados. Nesse momento, você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para entender. Sexta dica: questione a forma usada para escrever. Questionar o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se expressar. Por que ele escreveu daquela forma? Certo? Qual teria sido a intenção para escrever assim e não de outra forma?
E as palavras utilizadas, será que elas indicam alguma coisa? Então, você fazer esses questionamentos leva você a entender as entrelinhas do que o autor estava querendo dizer. E sétima dica: faça um novo texto com suas palavras, mas siga a ideia do autor. Assinale as ideias principais. Você destaca lá as ideias principais do que o autor colocou no texto. E certifique-se que essas ideias estão incluídas no texto que você está escrevendo. Escrever o mesmo, mas com suas palavras, é uma prova de que entendeu aquilo que você leu. Se você tem o costume de colocar em prática essas dicas, então você terá facilidade de produzir qualquer tipo de texto, de qualquer gênero textual. E aí, você tem como atividade dessa aula a produção textual de texto de divulgação científica. E o que é que você deve fazer? As orientações de como produzir esse texto está lá no livro de vocês, isso mesmo, certo? Então, atividade no livro de português, das páginas 39 a 46. Na página 46, você vai ter toda a orientação de como fazer o seu texto. Então, corra, pegue o seu livro e comece a praticar. Torne-se um bom escritor.